Agora sim, pessoal. Agora estamos sim ao vivo em nossa live e é uma alegria saber que você está aqui conosco. Daqui a pouquinho, nós vamos já começar ao vivo com Cláudia, a nossa participante de hoje, da nossa primeira live do Vieira, né? Cláudia Pérez. Cláudia Pérez de Andrade Vita, ela já está aqui, eu já estou adicionando para conversar com a gente. Cláudia? Vamos aguardando aqui ela aceitar. Gente, que alegria estarmos aqui. Cláudia já chegou. Me apresentar, né? Meu nome é Gil Brits, eu coordeno a comunicação do Colégio Antônio Vieira e recebi essa missão de mediar essa live, né? E que bacana essa primeira live começa com essa convidada tão especial. Eu vou até aqui na pesca, porque o currículo dela é tão maravilhoso que eu vou ter que Oh, pescar, viu? Olha, a Cláudia, ela, Cláudia Pérez de Andrade Vita, está aqui conosco. Ela é psicóloga e pedagoga. Ela é especialista em neuropsicologia. Mas tem mais, viu? Ela é membro do grupo de pesquisa Cogni, do ambulatório de neuropediatria, ou melhor, no ambulatório de neuropediatria do UFBA. Ela é psicóloga escolar também, diretora fundadora do Centro de Desenvolvimento e Reabilitação, e agora vem a parte especial do currículo de Cláudia. Preste atenção. Ela é mãe de duas lindezas, uma de 7 anos e 11 anos, são alunas do nosso Colégio Antônio Vieira. Cláudia, boa noite, você já está super apresentada. Seja bem-vinda em olha, nossa live. obrigada pelo convite. Tão feliz de estar fazendo parte dessa comunidade vierense. Né? Hoje tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o grupo, com a equipe toda da escola, a reunião do sexto ano. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz de ter recebido esse convite e poder partilhar com vocês algumas experiências. Pois é, e o tema de hoje promete, né, Cláudia? Porque pais e filhos saudáveis em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social. Vamos ter que entender como é que a gente faz para manter essa saúde, né? Nesse tempo tão Pois é. desafiante. Pois é. Antes de começar, eu queria, na realidade, prestar uma homenagem. Hoje, né, dia 20 de maio, é o dia do pedagogo. Né? Sim. Então, assim, fiquei também honrada por ser pedagoga e estar fazendo parte desse momento, né? Sabendo que muitos pedagogos estão nos assistindo hoje. Né? A maior parte da equipe de vocês é formada por pedagogos. E vocês fizeram uma homenagem muito bonita. Eu vou ler aqui para vocês, né? Quem não teve a oportunidade, está no Instagram do Vieira, que é o seguinte: todo ofício é uma arte reinventada que supõe sensibilidade, intuição, escuta, sintonia com a vida, com o humano. Miguel Arroio. E eu complemento: ser pedagogo é você ter a criatividade latente dentro de você. Então, o que a gente tem visto dos professores, né, de todas as escolas, né, eu acompanho muitas escolas, realmente eles estão se reinventando de uma maneira linda. Claro que a gente não imaginava, nem desejava, nem queria. Mas o pedagogo tem dentro dele esse poder. É algo realmente mágico e a gente precisa valorizar, né? É uma categoria que precisa realmente ter muito mais evidência na sociedade. Que bom, fico muito feliz. Então, E é muito o bacana. tema é lindo. O tema que a gente escolheu para a primeira, para abrir Pois é. esse movimento de vocês, realmente é um tema muito interessante. E caiu no dia feliz, né? Dia do pedagogo. Então eu quero aproveitar as suas Isso. palavras para também abraçar os pedagogos que estão conosco nessa live, seja de outros colégios, seja do Colégio Antônio Vieira. E que alegria ter vocês, né? Nosso Brasil precisa de vocês, os nossos jovens precisam de vocês. E que bom termos esse pedagogo. Olha, Cláudia, a nossa missão hoje é bem desafiante, a sua principalmente. Como psicóloga e pedagoga, dá conta desse tema tão bonito, né? Pais e filhos saudáveis em tempo de isolamento social. Eu queria começar esse nosso bate-papo, né? Perguntando para você como é que a gente faz para manter a saúde mental nesse período tão desafiante, Cláudia? Pois é, a gente tem visto, né, tantas situações, a gente está vivendo um momento tão difícil, né, onde a gente pensa assim, olha, o impulso de morte, ele está tão evidente, né, a gente liga o noticiário, é o tempo inteiro esse conteúdo tão mórbido, né, que a gente precisa entender que realmente faz parte desse contexto de doença que a gente está vivenciando, mas a gente precisa também cuidar disso, né, a nossa sociedade é uma sociedade que não vê a morte como algo tão transcendente ou tão valioso no sentido de você validar a morte. A morte é vista na nossa sociedade como algo onde a gente cria uma certa repulsa.
E a gente normalmente se dá conta da morte quando alguém muito próximo a gente morre, ou a gente vai no enterro e a gente se conecta com aquela emoção. Mas rapidamente a gente quer virar a página. E nesse momento a gente está o tempo inteiro escutando sobre morte, morte, morte. Né? Então, assim, isso termina criando na gente uma barreira muito forte. E a gente precisa se proteger, sim, desses excessos de informação que a gente tem recebido. Né? Então, assim, é uma coisa... A primeira coisa que eu peço a vocês, né? Principalmente quem tem crianças menores em casa, os adolescentes, os mais velhos, eles conseguem ter uma noção, mas ainda assim é um conteúdo que bombardeia muito o emocional, né, de todos. Então, assim, evitar, né, tá com essas televisões, os jornais, o tempo inteiro com essas, né, ouvindo esse tipo de reportagem. Então, essa é a minha primeira orientação. E, assim, eu tenho embasado as minhas falas, né, com quem eu tenho orientado, muito num texto de uma psicanalista chamada Rita Almeida. Né? Ela faz uma diferença imediata entre saúde mental e felicidade. Né? A gente tende a associar a saúde mental a um estado feliz. E, na realidade, a felicidade, ela é um estado, né? Um estado de humor da gente. Mas a saúde mental ela é muito mais que isso. Né? A saúde mental, ela se coloca na forma como a gente vai acolher as nossas emoções. Então, na maneira como a gente acolhe as nossas emoções, nesse momento não tem como a gente entender que estamos vivendo um momento feliz. Nós estamos vivendo um momento tenso, um momento onde os grandes desafios para todos, né, para o trabalho, para a saúde, né, para a educação. Então, a gente está se conectando com essas emoções que não são emoções tão saudáveis. Mas no momento que a gente acolhe essa emoção e tenta reinventá-la, né, vê-la de uma outra perspectiva, mas acolhendo-a, entendendo o que a gente está sentindo, a gente tem a possibilidade de ressignificá-la. Então, eu sempre parto desse pressuposto, que realmente é muito interessante. Quando a gente entende isso, quando a gente pega a emoção que é negativa e tenta transformá-la, é diferente da gente fazer uma barreira, criar uma barreira e não conseguir se conectar com as nossas próprias emoções. Então, a minha fala hoje com vocês vai ser exatamente nesse sentido, da gente conseguir criar um pensamento pautado no que é a saúde mental. Né? Saúde mental não é um estado feliz. Felicidade é um estado de espírito, um estado, uma emoção. Mas a saúde mental ela vai muito além disso. Então, vamos nos conectar sim com as emoções e a partir de agora, né, eu vou orientar vocês e vou ponderar junto com vocês, a gente vai dialogar sobre isso, pensar isso na nossa família, né, dentro da nossa casa, de que forma a gente pode transformar essas emoções em algo que seja mais positivo, que seja mais produtivo. É interessante, Cláudia, porque assim, a direção do Colégio Antônio Vieira pensou nessas lives com muito carinho para poder estar mais perto das famílias nesse tempo de isolamento social com tantas demandas. A gente vive uma situação que a gente nunca viveu antes, nós não estávamos preparados para o que a gente está vivendo agora. Então, esses bate-papos que a gente vai ter toda quarta-feira, trazendo um tema que eu acredito que é de interesse da nossa família veirense, né? Eu achei interessante quando você falava das emoções, porque em algum momento da nossa vida, parece que nós somos educados em alguns momentos para abafar as nossas emoções, né? Engula o choro, o que é isso? Seja forte. E aí você está trazendo a importância da gente ter conexão com as nossas emoções. E que isso faz parte e que isso contribui para a saúde mental. Interessante essa sua abordagem. Pois é, e assim, o que eu vejo, o movimento, pelo menos, das escolas, né? Assim, a gente hoje em dia já tem isso precisa estar no currículo das escolas, né? Assim, a educação emocional, ela precisa estar desde os pequenininhos, lá da educação infantil, e sendo algo transversal, que acompanhe todo o processo educacional da criança. Porque isso vai fazer com que os futuros adultos, eles consigam resolver problemas de maneira mais flexível. Então, quando a gente pensa em educação emocional, ela não está desconectada do cognitivo. Pelo contrário, se a gente for pensar em inteligência, a inteligência é a capacidade que a gente tem de resolver problemas em situações inusitadas. Então, nesse momento, estamos vivendo uma situação muito inusitada. E as pessoas, as mais vulneráveis, que são aquelas pessoas que não conseguem flexibilizar a forma de pensar, essas serão mais atingidas emocionalmente. E quando a gente forma uma criança para ela lidar com essas emoções, ela falar sobre as emoções, reconhecer as emoções e viver as emoções,
a gente consegue criar um adulto, né, formar um adulto capaz de lidar com diversas situações, porque ela vai entender o que ela está sentindo e pelo tempo de exposição, né, e de trabalho educacional, familiar sobre as emoções, ela está mais protegida contra os problemas, né, para prevenir mesmo os problemas de humor, de ansiedade, né, daquilo que a gente vê assolando realmente crianças, adolescentes e adultos. Porque nós fomos convidados a sair da nossa rotina, a sair da nossa zona de conforto para viver alguma coisa que a gente nunca mapeou na vida, né? Por exemplo, os alunos, por exemplo, que estavam acostumados a correr nos pátios, a correr nos parques, de repente tendo que acessar essa educação, dialogar com o professor por meio das plataformas digitais, por exemplo. Mudou completamente a rotina, das famílias. E você falava uma coisa interessante sobre ter cuidado com o que a gente acessa de informação, porque Exato. isso pode atrapalhar o nosso contexto emocional. Então, o que você está trazendo aí é formas de você manter esse equilíbrio, mesmo quando tudo ao nosso redor contribui para o contrário, não é verdade? Exatamente. E o que é que eu penso? O que é que eu tenho visto, né? Assim, a escola precisa ser vista como um espaço democrático, né? E o Vieira faz isso de forma muito, muito bonita, né? Não tem outra palavra, assim, é muito bonita, ela é especial, né? Vocês entram na nossa casa, vocês pedem licença para entrar. Os professores têm feito um trabalho inicial. Eu digo isso porque eu vivo isso na minha casa. Então, assim, é sempre um chegar com um boa tarde, com uma poesia, né? Com perguntar como você está. Então, assim, a escola precisa ter esse cuidado, né? De não invadir os espaços. Então, é importante que essa escola, quando ela chega para a gente, que ela chegue de forma delicada, cuidadosa, respeitando essas famílias, né? Eu sempre faço a relação com a tempestade, né? Estamos todos vivendo uma mesma tempestade. A tempestade é igual para todos. Estamos vivendo o coronavírus, né? Estamos vivendo de quarentena, isolamento social, todos estamos vivendo isso. Então, essa é a tempestade. Mas cada barco vai, né, caminhar de uma determinada, caminhar não, navegar de uma determinada maneira. Então, assim, esse respeito a essa particularidade, a essa individualidade, eu acho que tem que ser assim a bandeira de qualquer escola. Né? A gente não tem como deixar todo mundo igual, não tem como igualar currículo, não tem como, não dá para fazer tudo igual. A gente precisa pensar, dialogar, vai e vem, erra, acerta, mas sempre nessa proposta, né, de abertura da família, para a família participar de forma muito dentro né, da escola. E isso a escola tem feito. Não só o Vieira, outras escolas também estão trilhando esse caminho, e isso é muito bom. Muito bem. Cláudia, vamos dar umas olhadinhas aqui nos comentários. Tem muita gente falando com a gente aqui, ó. Eu estou Isso! vendo a Rosânia Siquara, né? Rosiquara, Pois nossa é, um beijo. orientadora educacional. Ela falou assim, Claudinha, hoje é nosso dia. Pedagogos na área, Inácio. Pedagogos, exatamente, Olha, tem muitos exatamente. coraçõezinhos subindo aqui. Viva a pedagoga! Quem fala isso é a Lilian Almeida. Acho que A é Lília isso. Almeida foi minha Lilian colega do Almeida. Marista. Olha, Eu audiência fui hoje. aluna. Cláudia garantiu essa audiência. Pois é, um Olha, beijo aí para as amigas do Marista. Tem muita Fabiana gente. Borges. Isso, eu vi um comentário, não vou passar porque já foi lá para cima, falando assim: a psicologia positiva poderia fazer parte do currículo. Na realidade, a gente tem diversas abordagens para trabalhar a educação emocional, né? Isso que eu trouxe no início. E a psicologia positiva realmente é um desses. Deixa eu botar aqui. É uma dessas teorias, né, que realmente contribui demais para a construção dessa relação saudável entre a criança, a família, a escola e a criança com ela própria e seus grupos. E assim, eu queria que você localizasse assim a gente, quais são as premissas dessa psicologia positiva? De uma forma geral, o que é que ela traz? É Como isso, eu que a não vou gente falar pode só beber da dessa psicologia, fonte? eu não vou falar só da psicologia positiva, eu vou falar de forma geral. O que é importante Sim, a gente ter no currículo? Porque às vezes a gente não tem uma abordagem específica. E eu acho que é importante, inclusive, a gente ter né, variar, pegar aquilo que é importante de cada teoria e trazer aquilo que a gente entende, perfeito. que a cada escola entende ser importante. Mas assim, você respeitar o sujeito, né? Você respeitar a criança, fazer com que essa criança seja escutada, né? Dar vazão ao sentimento e à emoção é uma das grandes premissas, né? Quando a gente pensa em educação emocional. Essa criança, ela participar das propostas que estão sendo
estão sendo orientadas dentro da escola, vou me deter à questão escolar. Então, isso faz parte também do movimento de uma boa educação emocional, onde os conflitos eles são trabalhados no grupo, né? Assim, eu não vou tirar o aluno do espaço para tentar trabalhar com ele de forma individual. Quando o assunto for algo que mobilizou o grupo, aquilo vai ser trazido para o grupo e a gente vai trabalhar isso junto, respeitando, trabalhando empatia, flexibilidade, né? Que são coisas importantes de serem trabalhadas no currículo que trabalha com educação emocional. Muito bem. Agora, Cláudia, veja bem. Da noite para o dia, todo mundo, o pai teve que se tornar um pouco educador também, né? O pai começou a participar de Isso. forma mais íntima dessa vida escolar do filho. E que bacana, se por um momento foi um turbilhão de emoções, por outro lado, os pais e filhos se aproximaram mais nesse cotidiano da aprendizagem. E eu teria uma pergunta a te fazer. Não sei se você ainda quer detalhar mais alguma coisa desse nosso primeiro tema, né? Que foi como manter a saúde mental nesse período. Mas eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, que eu acho que é a pergunta de muitas famílias aqui, viu? Qual é a melhor maneira de acessar o filho para o engajamento nas atividades escolares, Cláudia? Onde o brinquedo está perto dele, o amiguinho está aqui do lado, e O ele é videogame, convidado, o o videogame videogame. também. Às vezes o professor está Exatamente. ali na tela, mas o celular está do lado. Exato. Então, assim, o que é que eu vou pensar aqui para a gente tentar, eu tentar responder a todas as faixas etárias, porque o Vieira vai do primeiro ano do ensino fundamental 1 ao terceiro ano do ensino médio. Então, a gente tem aí uma faixa etária grande né, as etapas do desenvolvimento aí são bem distintas. Mas, assim, de forma geral, a primeira coisa é essa família validar esse formato pedagógico online dentro da sua própria casa. Então, se a família ainda está no movimento de não aceitação, né, de eu quero cancelar a matrícula porque isso não vai funcionar, meu filho não aprende, isso não vai dar certo. Ou seja, se a família ainda está nesse movimento de negar, né, de estar colocando uma barreira nessa relação, vai ser muito difícil essa escola conseguir fazer um bom trabalho. No momento que a família, em parceria com a escola, né, ali bordando por trás, eu não vou chegar para minha filha na frente da minha filha e vou desfazer aquilo que a escola está propondo. Mas se tem algo que eu não concordo ou que eu estou achando que talvez não funcione, eu vou ligar para minha orientadora, né, Camila, Lívia, olha, isso aqui não está funcionando, né? O que é que vocês estão pensando em fazer? E aí eu vou receber a orientação. Mas a primeira coisa é a aceitação. Então, quando eu aceito essa escola online, esse formato que a minha escola, a escola que eu escolhi para os meus filhos, está me ofertando, aí a gente dá o primeiro passo. Então, o primeiro passo é a aceitação. Depois, aí a gente entra na questão da responsabilidade, né? Então, assim, desde o primeiro aninho ao terceiro ano do ensino médio, a criança precisa ter essa responsabilidade. Então, esse lugar também precisa ser dado pela família, né? Então, assim, a família vai orientar, a família precisa dominar esse universo online. Vou dar o exemplo do Vieira, porque é o meu exemplo de casa. Então, eu precisei dominar a ferramenta, a plataforma Moodle, entender aquilo ali, para me apropriar e passar para minha filha. Olha, funciona dessa forma, a senha é essa, você vai entrar diariamente, tem o cronograma de horário. Então, assim, eu vou ajudando, eu vou criando, na realidade, um ambiente que seja propício para o interesse. E, ao mesmo tempo, eu estou validando esse lugar. Então, a gente vai fazer a organização da semana, se tal dia você tem tais aulas. Então, o Vieira tem colocado isso de maneira muito organizada, né? Então, isso tem que ser feito. Então, assim, eu preciso validar a minha filha nessa condição. Então, a escola é essa, a sua responsabilidade é essa, conte comigo para o que você precisar. Então, aí seria a segunda etapa. Gil. Estou te ouvindo. A gente está tendo Porque um probleminha deu aqui de uma conexão, pausa, mas mas ficou claro? deu uma pausa, mas deu para ouvir, sim. A Pronto. Então, aceitação da realidade da escola, a aceitação da validação da escola escola. online, isso, a validação. E aí entra a segunda parte, seria essa família se inteirar do que é essa condição online, inclusive para estar validando junto com a criança também, né? E com o adolescente e com o adulto. Então, a família precisa conhecer as plataformas, a família precisa saber quais são os meios de comunicação que ela tem com a escola, né? Precisa saber quem são esses professores, quais são as aulas. Isso num primeiro momento, né? Eu digo assim, do ensino fundamental 2 para cima, é um primeiro momento. Depois disso, a criança tem total habilidade, capacidade intelectual, cognitiva,
de levar esse caminho da mesma forma que a gente entrega nosso filho no Vieira, ele tem as aulas e a gente devolve, né? Mas no primeiro momento, eu preciso conhecer que escola é essa, que ambiente é esse, que ferramenta é essa. Então, assim, isso é muito importante, né? Eu até brinco aqui com as meninas, assim, eu não conhecia o nome de todos os professores, né? Depois que sai do quarto ano, entra o quinto ano, são vários professores. Agora eu tenho interesse em saber quem são esses professores. E isso me tocou profundamente, porque assim, gente, minha filha está um tempo grande na escola com professores que eu valido naturalmente por ter escolhido essa escola. Mas quando a gente nomeia o professor, quando eu vou conversar sobre uma aula de história ou uma aula de religião, que eu nomeio esse professor, a minha relação com a minha filha e com a escola vai para um outro lugar, né? Então, assim, eu acho que vale a pena os pais entrarem um pouco mais, acessarem mais esses ambientes para se apropriarem e validarem mais ainda essa escola, né? Depois, criar uma rotina. Que aí entra um ponto super difícil, porque eu sei que a rotina da família, administrar a rotina da família e a rotina da criança é complicado. Por quê? Aí a gente entra naquela questão de novo dos barcos. Nós temos barcos diferentes. Você tem famílias onde um pai está de férias, a mãe está trabalhando no hospital. Você tem famílias onde o pai está em home office, a mãe está em home office. Você tem família aqui. A mãe está trabalhando com as questões domésticas, o pai também. Então, assim, você termina tendo um universo muito variado, né? Então, assim, é importante que a rotina seja feita, mas de acordo com a sua condição doméstica, né? Não dá para a gente vir com um pacotezinho pronto, né? Seria facílimo para mim. Faça isso, isso e isso, mas não dá para ser dessa forma. Então, a rotina precisa ser construída de acordo com a sua realidade. Né? Eu trabalho muito isso com as minhas filhas. Eu tenho orientado os pais das crianças que eu permaneço em acompanhamento. A gente precisa ter um alinhamento muito particular. E aí eu convoco também os pais a buscarem os orientadores, né? O Vieira tem uma equipe pedagógica fenomenal. Acredito que eu conheço todos, né? Porque eu tenho muitas crianças que eu acompanho que são de lá, são todos muito competentes e estão desempenhando o papel de orientador de maneira muito integral. Então eu convoco, na realidade, as famílias a buscarem também esses orientadores para estar criando essa relação, né? De escuta da sua particularidade, da sua individualidade, de que maneira a gente pode estar ajustando isso. Então é importante, né? Esse contato com os orientadores. Estou me referindo ao Vieira porque é a minha realidade, mas isso tem acontecido em várias escolas. Agora, Esse Cláudia, canal assim, aberto. você falou aí de uma forma tão brilhante, né? Dando dicas bem concretas de como a família, como o pai, a mãe, pode ajudar o filho nessa relação com esse novo jeito de estudar. Mas eu fiquei aqui imaginando aqui, me colocando no lugar dessas famílias, né? Um turbilhão passou na vida da gente e agora aquela mãe, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser esposa, ela tem que ser assim, professora, de certa forma, né? Ou partilhar um pouco, como é que eu posso dizer assim? Auxiliar o professor nesse desafio da aprendizagem, mas ao mesmo tempo ela tem que ser mãe, ela tem que ser faxineira, ela tem que fazer a comida, tudo ao E mesmo os pais estão nesse mesmo E os caminho. pais E os pais também, estão né? nesse mesmo caminho. Isso é importante. Você Dá ter um... o pai nesse universo também, o universo doméstico, o universo do cuidar, né? Então, assim, é um momento realmente único que a gente está vivendo, né? E ao E mesmo convocar tempo, mesmo. estão todos os papéis ao mesmo tempo no mesmo lugar. Não tem mais assim o espaço do meu trabalho e a minha casa. É tudo ao mesmo tempo. O que é que você teria a dizer para essa família que agora se sente nessa situação, está te ouvindo dizer, poxa, legal, mas eu não consigo ter o equilíbrio para colocar tudo isso em Pronto. prática? Pronto. A primeira coisa para essa família que está nesse turbilhão é: se você, nesse período, em algum momento, sentiu tristeza, chorou internamente, se sentiu angustiada, teve dificuldade para dormir, você está com saúde mental, né? Porque quem não está com saúde mental são as pessoas que estão simplesmente achando que está tudo maravilhoso. E não está. Então, a primeira coisa é você se ver nessa condição. Estou vivendo um momento difícil emocionalmente, por vários fatores, né? São muitas variáveis, mas eu tenho saúde, eu tenho a minha família, né? Eu estou num lugar protegido, ou seja, eu entendo que a gente trabalhar a gratidão, né? A gratidão por aquilo que a gente tem nessa condição é um ponto muito positivo, né? Então, ser grato
a condição que nós estamos é importante, por mais difícil que seja, né? Mas nesse momento temos uma condição, né? No meu ponto de vista, trazendo para a minha realidade, eu estou dentro de um ambiente protegido, né? Então, assim, eu pensando nessa mãe que está no hospital, que é enfermeira, que é fonoaudióloga, que é psicóloga, que está lá na UTI trabalhando, né? Dos técnicos de enfermagem, ou seja, e que são pais, realmente a emoção, ela está em altos e baixos, né? Eu escutei numa live, acho que foi de Alessandro Marinho Pietri, o exemplo, não, acredito que tenha sido ele. Ele trouxe uma metáfora da montanha-russa. Entramos numa montanha-russa sem opção. Todos entramos na montanha-russa. E estamos vivendo esses altos e baixos sem ter... Em nenhum momento a gente consegue respirar. No máximo a gente grita. Né? Vão ter momentos que a gente vai estar subindo, vão ter momentos que a gente vai estar descendo, vão ter momentos que a gente vai estar no loop. E a gente não escolheu isso, mas fomos colocados. Então eu sempre penso assim, ó, estamos vivendo em quarentena, não estamos vivendo em homeschooling, não estamos vivendo em home office, né? Então a gente está vivendo, na realidade, esse turbilhão de emoção. E para essas famílias eu vou pedir o seguinte, relacionando a educação. Né? Eu não tenho como trabalhar todas as variáveis aqui. Hoje a gente vai trabalhar realmente essa questão da relação junto à escola. Calma, calma. Você não é professora. Você não é professor. Se perdeu a cabeça, se perdeu a paciência, se está no momento mais irritado, se você se conecta com essa emoção de irritabilidade, de nervoso, saia. Seu filho não vai aprender se você for uma força contrária ao aprendizado. A criança, o adolescente, o adulto, só aprende na relação afetiva, positiva, que reforça. Se a gente não tiver esses elementos, a gente não aprende. Então não adianta a gente querer entupir criança, adolescente de conteúdo se a gente não for ter aprendizagem. E eu sei que esse não é o objetivo do Vieira. Então eu sei que se tem um pai mais irritado, se tem um pai que está achando que o filho está escrevendo devagar, que está escrevendo muito errado, que não está lendo, que não está estudando, pare. Espere um tempo, chame seu filho no outro momento. Retome com ele e tenha uma narrativa segura. Fale ao seu filho o que você espera dele nesse momento que vocês estão vivendo todos, inclusive as crianças também, os adolescentes, que todos estão vivendo uma situação de desequilíbrio emocional. Narre, fale, converse, diga exatamente o que você está sentindo e o que você espera dele, enquanto filho e enquanto estudante dentro de casa. Isso precisa ser construído junto. A família não está preparada mesmo. A escola já não estava. A escola agora já está com 2 meses aí, pelo menos, trabalhando. Então, você vê, as aulas já estão mais dinâmicas, os professores já estão mais seguros. Você sente a escola mais viva dentro de sua casa. Mas os pais, eles não têm pedagogia. Eles não são pedagogos, né? Eles não são psicólogos, psicopedagogos. Não tem essa didática. Então, o que eu peço é que, no momento da irritação, saia, pare, né? Dê um tempo. Depois você volta e narra, conversa. Então, isso sendo feito de maneira repetitiva, né? E segura e genuína, principalmente genuína. Eu não posso chegar para meu filho e ter uma conversa do que eu acho ideal. Eu quero que você acorde, eu quero que você estude sentado, eu quero que você troque de roupa, eu quero que você copie tal coisa. Esse é o ideal. E é o ideal que muitas vezes não é nem saudável. Né? Mas o que é que você espera? Né? O que é essencial para você nesse momento? E aí as coisas tendem a fluir de um outro lugar. Sendo genuíno, verdadeiro e tendo a narrativa segura, as coisas tendem a funcionar. Não todos os dias. Vão ter dias que não vai ter nada vai dar certo. Né? A internet vai cair, não vai funcionar. Vai ter dias que a família vai estar chateada com a escola porque não atendeu a uma demanda. O dia da prova que tinha que anexar era em PDF e o arquivo foi em outro formato. Vão existir naturalmente os questionamentos, as inquietações, mas poupem os alunos das insatisfações. As insatisfações com a escola precisa de um outro lugar. Ligue, reclame, mande e-mail, né? Mas com a criança isso precisa estar preservado. Né? Eu vejo a escola como algo muito, muito além de uma instituição. Né? A escola é uma extensão da nossa casa. Do que a gente entende, do que a gente escolheu para o nosso filho em termos de formação. Não só em termos de conteúdo, de aprendizagem, mas de formação. Muito bem, só lembrando assim, você que está conosco aqui nessa live, né? Você pode mandar sua pergunta,
E hoje a gente já temos duas perguntas aqui, Cláudia. Já dá para trazer essas perguntas? Eu vou Vamos juntar as lá. duas perguntas em uma, porque tem muito a ver. O pessoal está querendo saber como é que organiza o tempo. Preste atenção. Tem a Lília Almeida que nos perguntou como organizar o tempo nesse período. Aí tem a ver com uma outra pergunta, eu vou dizer aqui como é que está o perfil, é KP Gifone. Neste momento, a rotina diária de estudo pode ser negociada ou é preciso estabelecer com rigor para garantir a aprendizagem? Ó, se for com rigor, vou começar pela última. Se for com Certo. rigor, nesse ideal inatingível, esqueça. Mais uma vez eu falo, converse com seu filho sobre o que você espera dele nesse momento. Então, a gente pensa, né? Se a gente for pensar no dia, a gente divide o dia em 3 turnos, né? Então, se a criança estuda de manhã e você tem a oportunidade de as aulas, as videoaulas, os encontros online, eles estão acontecendo pela manhã, a criança precisa dormir mais cedo, né? Controlar aí o tempo de sono entre 8 a 10 horas, pensando nessa faixa etária aí total do Vieira, entre 8 e 10 horas, para que ele possa acordar disposto a participar dos encontros. Tá? Então, a questão da rotina tem a ver com várias variáveis. Tem a ver com a alimentação, o horário da alimentação. Né? Então, se sua casa, você tem essa possibilidade de horários mais fixos para as refeições, ótimo. O banho, o horário do banho. Porque, assim, a rotina, a gente normalmente começa com as atividades que elas são mais rotineiras e que são fixas. Então, a partir delas, a gente vai alimentando com as demandas, as necessidades das crianças. Né? As crianças não têm só a escola. Muitas crianças estão fazendo outros cursos, né? Que também são na modalidade online. E um tema que com certeza a gente vai falar aqui, que alguma mãe deve abordar, são as telas. Né? Então, esse tema a gente vai trabalhar aqui rapidamente. Né? O tempo não é tão longo, mas é importante a gente falar um pouquinho. Mas a rotina ela é fundamental para orientar. O negociar da rotina precisa ser muito na individualidade, ou seja, vai negociar por que razão? Né? Se você percebe que seu filho está mais cansado, está indisposto, isso pode ser negociado. Pode, dá para existir uma negociação. Mas, de maneira geral, uma rotina ela não deve ter tantas variantes, senão ela não se torna uma rotina e o hábito não vai acontecer. Então, a rotina é importante porque ela vai criar um hábito. Né? Então, a importância da rotina para a criação do hábito. Então, a gente já está aí no 2º mês e as famílias precisam realmente criar uma rotina mais estruturada junto com esses filhos, daquilo que é possível para acontecer de forma, né, verdadeira. Então, flexibilizar a depender mesmo do dia, né, daquela situação que está acontecendo. Né? Uma noite mal dormida, né, uma situação que aconteceu que realmente precise de uma até faltar uma aula. Né? Então, assim, isso tudo precisa ser cuidado. Né? Não dá para ser tudo engessado. A gente está lidando com vidas humanas em total altos e baixos, em desenvolvimento. Muito bem. É tão interessante que quando você ia falando das famílias, sabe, eu ficava pensando assim, meu Deus, ninguém tem que ser super-homem e Mulher Maravilha, né? A gente Não, e não nem está temos que acertando sempre. ser, e nem temos que ser. É. São ideais muito inatingíveis, né? Assim, de difícil. Não precisa. Eu acho que assim, nesse momento a gente não tem que estar com um padrão de perfeição. Até porque quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa num padrão normalmente muito de pessoas ansiosas, que precisam ter o Uhum. controle de tudo. E nesse momento a gente não tem o controle. Então, quando a gente não tem o controle, a gente busca, é da natureza humana, algo que minimamente controle. E aí, naturalmente, a escola, como é um ambiente mais estruturado, as famílias tendem a querer que a escola esteja organizada. E não dá. A gente tem um monte de coisa desorganizada, a escola não vai ser padrão ouro, né, nesse momento, até porque a gente não tem precedente disso. Então, a escola está em construção também. Então, a gente não precisa de um currículo ouro, de um padrão de rotina ouro, porque isso não vai ser saudável. Né? Então, Cláudia, vamos ter esse cuidado com o controle. esse tempo que o aluno fica, sobretudo as crianças, assim, muito tempo de exposição na tela, pode causar estresse no aluno, no filho? Caso você concorde que causa esse estresse, como lidar com isso? Bom, com relação às telas, né? Eu já fiz uma live também, conversei um pouquinho sobre isso, tenho conversado com isso com muitas pessoas. Eu penso que nesse momento a gente precisa trabalhar com redução de danos. Tá? A gente já sabe tudo sobre as telas. Eu acredito que não tenha ninguém aqui participando, né? Não acredito que não saiba que excesso de tela causa alguns
danos, né? Sono, desenvolvimento cognitivo, afetivo, linguagem, né? A questão oftalmológica. Então, são muitos danos. Só que nesse momento, a gente também não tem ainda uma orientação precisa e nem acredito que teremos algo tão pronto para esse momento. O que a gente tem, que eu posso trazer como referência, são as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles delimitam por faixa etária, ou seja, de 0 a 2 anos, 0 de telas, de 3 a 5 anos, 2 horas, e de 7 anos em diante, 3 horas. Tenho quase convicção que seria mais ou menos isso. Existe um outro documento da Fiocruz que flexibiliza esse uso de telas, né? Trazendo como uma observação que evite-se ao máximo a exposição passiva. Então, por exemplo, um encontro online, isso que nós estamos fazendo agora, a gente está usando tela, mas a gente está participando, a gente está desenvolvendo linguagem, né? Organizando ideias, conversando, interagindo. Então, isso é um tempo de tela, tem que ser considerado tempo de tela, mas ele não é tão danoso como o tempo de tela passivo, quando a criança fica com o celular muito próximo ao rosto, ou fica na televisão por muito tempo, de forma passiva, sem participar do processo. Então, menos tela, melhor. Com isso, a gente demanda mais da família, porque essa família vai ter que também estar promovendo outras atividades dentro de casa. E aí eu posso listar aqui algumas atividades que as famílias podem estar desenvolvendo junto com essas crianças e esses adolescentes, que não é nada de tão novo, mas assim, jogos de tabuleiro, leitura, brincar com seu filho, criar alguma atividade na cozinha, de culinária, as atividades domésticas também. Eu tenho visto muito adolescente e famílias assim, meu filho não sabe varrer, meu filho não sabe lavar. Não tem isso, gente. Né? Então, assim, a gente precisa convocar essas crianças e esses adolescentes para essa responsabilidade. Né? Então, assim, eles também precisam participar do cuidado da casa. Né? Então, essa é uma atividade que é sem tela. Então, dança, música, enfim, são o que vocês puderem fazer, né? alternar, né, as atividades e diminuir o tempo de tela. Tendo Perfeito. que ofertar a tela, que seja algo de qualidade, né? Que seja algo realmente de qualidade. Olha, Cláudia, vou te dizer, estou chegando perguntas aqui bem interessantes, viu? Mas, por exemplo, tem uma pergunta aqui da Vera, que eu vou unir a pergunta da Vera com a pergunta da Cláudia Zimmer, nossa colega que coordena o setor de mídias educacionais, conosco também, de pedagoga também. Olha, a Vera pergunta assim, como é que a gente faz para convencer? Ela falou da realidade do filho dela de 15 anos, mas eu vou amplificar essa pergunta. Como que a gente faz para convencer o filho que ele precisa participar das aulas online, das atividades, quando ele não quer, quando ele diz que não aprende, está de birra? E a Cláudia pergunta como é que a gente faz para lidar com o medo das crianças. Então, assim, como lidar com essas emoções que vêm, né? Não quero participar, ou então estou com medo deste momento. O que você tem a dizer para as famílias sobre isso? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão, principalmente dos adolescentes, e essa repulsa com relação às aulas online. Eu acho que cabe, por exemplo, se a minha filha tivesse 15 anos e tivesse recusando esses encontros online, eu colocaria a minha filha para conversar com a coordenadora pedagógica ou orientadora da escola. Porque não sou eu que vou convencer meu filho de que aquilo é importante. Eu vou dar a validade. Eu vou validar esse instrumento. Mas eu não vou reforçar no meu filho essa condição. Então, eu quero que meu filho escute da escola aquilo que a escola entende ser importante. E acho que é válido. Hoje nós tivemos um encontro com né, o corpo dirigente da escola, a orientadora do 6º ano, e acho que esse tipo de encontro com os adolescentes pode render bons frutos, onde esses adolescentes vão poder expor aquilo que está sendo difícil, aquilo que não está funcionando para a escola. Porque da mesma forma que os pais têm esse movimento e têm esse espaço, os adolescentes também precisam se colocar. E no momento que eles são escutados, tende a ter um outro movimento. Então, assim, eu convoco aí as escolas, né, de forma geral, a criar esse espaço democrático com esses adolescentes. Porque não é o pai, não é a mãe que vai convencer o filho. O pai e a mãe precisam estar junto e validando. Mas eu não vou convencer meu filho que ele aprende biologia assistindo a aula online. Mas no momento que a gente tem um encontro onde esse professor de biologia vai estar presente e vai estar conversando e escutando aquilo que não está funcionando, talvez esse movimento democrático tenha um efeito positivo, né? Mas os adolescentes precisam
os pais precisam conversar. E mais uma vez eu volto. Pai e mãe, converse com seu filho sobre o que você espera dele. Né? Porque normalmente os filhos tendem a querer chegar, né, às expectativas dos pais. Então, eu acho que é um momento importante de vocês conversarem com os filhos de vocês e trocarem isso. Aí, Gil, eu queria fazer um parêntese, né? Não foi tema Sim, ainda, mas assim, com relação aos alunos especiais, né? sim. Eu atendo muita criança do Colégio Antônio Vieira, como de outras escolas. Vou Uhum. parabenizar o Colégio Antônio Vieira, né? Pelo menos do que eu tenho visto, né? O Colégio Antônio Vieira conseguiu fazer para algumas crianças, né? Que teriam a possibilidade de acompanhar plataformas individuais, né? Isso para mim foi de uma sensibilidade muito grande. Claro que nem sempre esse ambiente ele vai ser perfeito e maravilhoso para as necessidades daquela criança. Mas o gesto e a atenção que foi dada a essas crianças, eu tiro o meu chapéu. Tá? Então, assim, eu queria realmente deixar esse reconhecimento, mesmo sabendo que para algumas famílias, por conta de necessidades, né, muito mais graves de desenvolvimento, esse movimento online, ele não realmente não funciona e não funcionou. Mas o movimento que vocês tiveram de garantir a essas crianças uma condição diferenciada de manter esse olhar ao diferente, ao aprendizado diferente, isso realmente foi especial, tá? Mesmo eu, assim, me colocando também nessa condição de saber que para algumas crianças, né, crianças que têm o autismo, crianças que têm uma condição de desenvolvimento mais grave, a gente sabe que a tela, ela não permitiu que o processo acontecesse de maneira tão eficiente. Mas para algumas crianças isso tem funcionado e foi de uma sensibilidade, de uma generosidade e de um ideal, né? O ideal, assim, de você entender que a escola não é uma escola de inclusão, é uma escola. E se eu tenho alguém que aprende diferente, esse alguém precisa ser visto e acompanhado de maneira especial, né? Então, assim, isso aí eu É. realmente fiquei... Quando eu vi da minha paciente, que eu entrei, foi diferente, foi especial mesmo. Você acabou contemplando a pergunta do Antônio Diniz Monteiro. Ele fez uma pergunta nesse sentido, em relação a alunos com necessidades especiais. Agora, eu quero só dizer assim, para quem está acompanhando essa live, que essa live vai ficar disponível no nosso Instagram, você pode revisitar depois. Nós começamos com 10 minutinhos de atraso, por isso a gente ainda tem mais 20 minutos de live, viu, Rodrigo? Vamos até 8h10. Tá certo, Cláudio? Olha, chegaram duas perguntas aqui, eu tenho que passar para você essas perguntas. Veja, vou Tá. juntar as duas em uma. A Bela Argolo, ela diz assim: como posso orientar uma criança de 9 anos para as rotinas escolares, já que estou trabalhando em casa, uma média de 7 a 19 horas, né? Ela está trabalhando em casa de 7 a 19, certo? Aí tem Tá. a ver com a pergunta da Joyce Souza, que diz assim, ó: como estou no home tudo, né? Que não é mais home office, É home tudo. verdade. Eu me sinto culpada por estar deixando meu filho ficar bem mais tempo nas telas. Então, veja, de um lado, uma mãe que se preocupa, né? Como orientar uma criança nas atividades escolares, já que ela está com uma carga de trabalho bem grande, e a outra se sente culpada também porque está numa carga de trabalho grande e está deixando o filho ficar mais tempo nas telas, né? O que você quer dizer para Pronto. essas Olha mães? só. Vou começar pela tela de novo. Lembra o que eu falei, a gente precisa trabalhar com redução de danos. Então, se tem que ofertar a tela, por qualquer motivo, porque para você conseguir trabalhar, porque a situação está complicada, você precisa de um momento de silêncio, não se culpe, eu não vou julgar, e acho que ninguém tem que estar julgando nada, cada família vai ter a sua responsabilidade de estar ofertando. Oferte aquilo que é menos danoso. Então, se você tem a possibilidade de dar uma tela, selecione o material, né? Veja para a faixa etária. A gente tem muita coisa já publicada com relação a bons aplicativos, bons filmes, né? Bons desenhos para a criança por faixa etária. Então, assim, vale a pena investir um pouquinho nisso. E para outra mãe, acho que foi Bela, que tem um filho de Uhum. 9 anos, Bela, eu falei no início que era importante a segunda etapa do processo de aceitação, né, dessa escola online, é você se apropriar desse ambiente. Então, eu te peço o seguinte, ou num sábado, ou num domingo, ou em qualquer momento que você consiga ali 20 minutinhos, conheça essa ferramenta que está disponível na sua casa, que é a escola atual do seu filho, para que você possa tutoriar ele a entrar com autonomia. Se seu filho tem 9 anos, eu te garanto, e se ele não tem nenhuma condição especial, eu te garanto que ele vai conseguir entrar na agenda online e entrar na sala de aula online.
tá? Então, com 9 anos, as aulas são menos aulas, né? Eu digo isso porque a minha de 7 já faz isso sozinha. Ela entra na agenda, ela consegue fazer o movimento todo de sala de aula, ela faz as atividades. Quando ela tem alguma dúvida, ela me chama, ou ela chama o pai, ou ela chama a irmã mais velha. Então, assim, habilidade cognitiva, a criança de 9 anos tem. Então, talvez o que esteja faltando é você se apropriar desse universo. E ficou com dúvida, pede ajuda, a coordenação, a orientação, que a escola está disponível para ajudar e tem feito isso de forma muito, muito tranquila. Acho que 9 anos, eu acho que a orientadora é a Aline. Não lembro se é a Aline ou acho que é a Aline Silvani. Então, são orientadoras que estão aí num processo mesmo de auxiliar. Mas conseguem entrar sozinho. Cláudia, me parece assim, eu fico vendo que a família, sobretudo as mães, acho que todo mundo, sabe? Tá tendo que lidar muito com a culpa, né? Eu Nem ia te falo. perguntar uma coisa assim, como que a gente faz para prevenir esse estresse nas relações familiares? Porque veja só as perguntas que chegam, o pessoal está trabalhando mais. Teve um pai que também comentou aqui, né, que está trabalhando mais porque está em home office, ou home tudo, como o Joyce falou. Como que a gente faz para orientar, para cuidar da família, para que o estresse não tome conta de todos? Exatamente, olha só. O estresse, ele está, né? Então, como eu falei no início, de saúde mental, quando a gente reconhece que a gente está com esse sentimento de estresse, né? O corpo está mais acelerado, não adianta chegar perto do filho, não vai dar certo, né? Eu só vou conseguir acessar o meu filho quando eu estiver verdadeiramente disponível para escuta e para, né, escutar e falar. Então, não adianta, assim, o que eu penso para a gente evitar é sempre prevenir. Então, assim, se eu antecipo tudo para o meu filho, né? Se a gente consegue ter um diálogo aberto, e isso também é importante que aconteça, né? Nessa relação familiar. Aproveitem esse momento, que é um momento que talvez a gente não repita. A gente está tendo a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do nosso filho da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Então, a gente nós estamos vendo vivamente o desenvolvimento do nosso filho, coisa que a gente não conseguia, né? Não que eu queria que, né? Eu não quero romantizar esse momento. Mas, assim, eu sempre penso muito na questão da resiliência. Estamos vivendo algo muito difícil, mas, assim, o que é que eu aprendo com isso? Né? O que é que eu tiro de bom, de aprendizado desse momento? Então, assim, eu sempre olho de forma muito positiva para as situações, mesmo muito negativas, né? Acho que só a questão de saúde, quando entra a questão de saúde, que a gente sai mesmo do eixo. Fora isso, eu penso sempre no processo de aprendizagem. A gente aprende, né? Ser resiliente ajuda muito no processo de aprendizagem, de aceitação, né? Então, acho que esse aí é uma outra dica que eu deixo para, né, para as pessoas entenderem e reconhecerem as suas limitações, né? Mas o estresse, para Perfeito. prevenir estresse, ou para não deixar que o estresse aconteça, vamos preveni-lo. Como é que a gente previne? Narrando, conversando, criando hábitos saudáveis de relação com pai e filho, mãe e filho, irmãos, né? Eu não sei na realidade de outras pessoas, mas assim, as minhas filhas brigavam muito. Era um problema antes. Hoje, eu não vejo elas brigando. Uma está colaborando com a outra. Então, se isso não está acontecendo, talvez seja momento de colocar os filhos, os irmãos, né, para fazer alguma atividade junto, em conjunto, né, ou brincar junto em família, né? Então é importante, né, essa aproximação e aproveitar os momentos. Agora você prometeu num vídeo que você mandou para a gente que você ia falar de boas práticas de aprendizagem que tem acontecido aqui na nossa comunidade educativa. Pronto, olha, duas práticas, eu vou falar três. A primeira, foi Certo. logo a primeira que começou, né? Logo no início, eu faço parte de dois grupos de WhatsApp, do segundo ano, L, e do sexto ano, H. E nesse movimento de grupo, né, no início todo mundo muito preocupado, e eu sempre tive um espírito muito mediador, de compreensão, de escuta e de ajuda. E aí eu me coloquei disponível. E a partir daí, as coisas foram meio que acalmando. Então, assim, aquela mãe que tem uma personalidade mais mediadora, né, que tende a ter uma escuta mais aberta, eu acho que vale a pena tentar trazer esses grupos, trazer essas famílias para a realidade, né? Ou seja, vem uma fala mais agressiva, a gente devolve com uma fala mais cordial, né? Então, o que é que eu tenho feito? Nos grupos que eu acompanho, que tem familiares de saúde, eu tendo a dar tudo muito mastigadinho para essas famílias, porque eu sei que às vezes elas não conseguem nem entrar na agenda.
E no segundo ano são muitas famílias novas. Então eu tenho feito eu tenho esse cuidado de estar ajudando essas crianças, essas famílias. E uma prática do sexto ano é os grupos de estudo, né? As crianças estão fazendo grupos de estudo para realizar atividades, para discutir temas de redação. Eles compartilham o aprendizado de maneira linda, linda. Discutem expressão numérica, né? Brigam também. Então, assim, eu acho que vale a pena esse momento onde vocês criem grupos alternativos com outras crianças, para que eles possam fazer essas atividades, que muitas vezes pode estar, é muito chato, não consigo, mas quando faz com um colega, que depois de terminar a atividade vão falar sobre uma série, vão conversar sobre um grupo musical, as coisas tendem a ser mais dinâmicas, mais prazerosas. Então, grupo de estudo, acho que vale muito a pena. E a outra coisa que começou nesse domingo foi o grupo de apoio aos pais. Né? Foi um pai levantou teve essa ideia, Márcio, pai de Micael, né? Ele teve essa ideia e a gente comprou de imediato. Então foi muito legal a gente partilhar as trocas de experiências nesse grupo. Inicialmente a gente tentou utilizar a própria plataforma das crianças, né? O Teams, mas a gente estava se batendo, aí depois a gente foi para outra plataforma onde todo mundo conseguia se enxergar, se ver. E foi muito bonito a gente ver as dificuldades e um pai orientando o outro pai. Né? Então, assim, essa prática, eu digo que realmente vale muito a pena. E a gente no grupo já está comentando, né? Quando é que vai ser a próxima? Mães que não puderam participar, pais que não puderam participar. Então, é uma forma também da gente se aproximar, né? A gente teve pouco tempo de convívio presencial, né? Então, pais novos entraram nas turmas. Eu acho que é um momento da gente juntar todo mundo e tentar um apoiar o outro. Eu acho que fortalece os laços, né? E esse é o espírito do Vieira, gente. Então, assim, eu sempre penso assim, a gente está num momento tão interessante de cuidar do outro, né? Ou seja, não adianta eu cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim para chegar ao outro, né? Eu tenho que ficar isolada na minha casa, longe da minha mãe, longe do meu pai, para protegê-los. Então, assim, isso é um ensinamento, né, que muito profundo, né? E para quem tem as crenças, né, na espiritualidade, né, na própria psicologia, da empatia. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento de ganhos sociais, de ganho para o outro. Olha, Cláudia, eu quero aproveitar, vamos acenar para as pessoas aqui que estão mandando tantas mensagens. Gente, é muita mensagem, eu não estou dando conta de ler todas, mas eu quero agradecer você que está interagindo conosco. A gente depois vai, assim, retomar todas essas mensagens, porque elas vão ficar disponíveis aqui no nosso Instagram. Tem gente parabenizando, dizendo que foi excelente a escolha da pedagoga e psicóloga Cláudia, sabe? Tem gente celebrando o dia do pedagogo, tem gente felicitando o colégio. Mas chegou uma pergunta que eu achei bem interessante para você, Cláudia, da doutora Karina. Ela pede que você fale da estratégia Coping para as crianças. Eu não sei que estratégia é essa. Coping. Se eu não me engano, foi isso que ela falou, Coping para as crianças. Não conheço essa estratégia. O que a gente tem feito, na realidade, são esse modelo de troca de informação entre as crianças. Esse modelo Coping eu não conheço. Não vou falar, não vou me atrever a falar de algo que eu realmente não conheço, não. Mas depois Muito posso bem. ver do que se trata, né? Esse modelo. Também tem mais uma pergunta chegando aqui. Nesse momento, a rotina diária de estudo pode ser negociada ou é preciso estabelecer com rigor para garantir a aprendizagem? E também tem uma pergunta que chega aqui, olha, meu filho faz parte do primeiro ano noturno, sempre estudou de manhã e de repente vieram as aulas online e ele não se adaptou ainda a como fazer para ajudar. Perguntas que vêm na direção de como ajudar as crianças e os adolescentes a se adaptar a essa rotina, como trabalhar a autonomia, tá vindo perguntas também nesse sentido, como trabalhar a autonomia também desses alunos. A autonomia do aluno, ela vai se dar muito no lugar que o pai e a mãe coloca esse filho, né? Então, assim, como é que eu vou dar autonomia para o aluno de se autogerenciar no ambiente online se eu não acredito a esse filho o papel de assuma suas responsabilidades da casa, né? Faça seu quarto, arrume seu armário, ou seja, eu só vou conseguir cobrar do aluno aquilo que eu consigo cobrar do meu filho, né? Então, eu vejo muitas famílias hoje nesse movimento mas meu filho não sabe, meu filho não tem nenhuma habilidade. Eu já escutei isso. Como assim meu filho não tem nenhuma habilidade?
né? Seu filho tem muitas habilidades, ele consegue navegar na internet, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Como assim não tem habilidade? Né? Ensine, né? Vá para a cozinha com seu filho, bote seu filho para fazer uma atividade junto com você, né? De roupa. Será que seu filho sabe ligar uma máquina de lavar? Né? Será que seu filho consegue fazer algo na cozinha? Então, assim, eu só posso exigir autonomia para o aluno, para esse aluno que é o meu filho, se eu consigo ter esse movimento, né, de cobrar desse meu filho a responsabilidade. Então, não dá para eu querer um aluno ideal tendo um filho que não consegue amarrar um sapato, né? Então, Uhum. assim, essa cobrança, aí sim, cobre do seu filho, né? Eu acho que a postura do aluno, da aprendizagem, é a escola, né? Os melhores processos de aprendizagem, eu acho que aí fica por conta da escola. Mas outras coisas cobre do filho. Cláudia, a gente tem ainda os minutos finais aqui da nossa live, mas eu precisava te fazer uma pergunta. Sabe, a gente está falando tanto de equilibrar a saúde mental, né? Pais e filhos saudáveis, nesse tempo de isolamento. Eu te pergunto, será que a gente vai ter um novo modelo de família pós-pandemia? Aliás, nem olhando para o amanhã, né? Olhando para o hoje, será que a gente está diante de um novo modelo de família que está surgindo? Eu acho que a gente está diante de um novo modelo de tudo. De tudo. O normal, nós não teríamos mais o normal. Né? A gente está construindo algo, a gente não sabe quando. Né? Então, como eu falo, a gente está sem o controle da situação. Então, eu não consigo prospectar muita coisa diante do que eu não tenho, eu não sei como será. Então, por exemplo, minha clínica está fechada. Eu não sei quando eu vou voltar. Eu não vou ficar pensando, né? Como é que vai ser. Não. A prioridade é saúde. Então, nesse momento, eu vivo aqui e agora, eu penso no meu dia, na minha contribuição enquanto pessoa, enquanto psicóloga, né, enquanto mãe, enquanto mulher, a minha contribuição no hoje, né? E desejando e aspirando um futuro melhor. Né? Teve uma mãe aqui, a Edil, que falou sobre a questão da recompensa, né? A recompensa, ela é uma técnica que a gente usa em psicologia, tá? Então, assim, eu fico muito preocupada no formato dessa recompensa. Ah, se você fizer isso, eu vou te dar tal coisa, né? Então, assim, minha preocupação, ela é muito técnica nesse sentido, né? Não dá pra gente ficar barganhando muita coisa com o filho. Eu acho que dá pra gente negociar reforço, nesse momento, para as famílias, assim, um reforço que seja mais social, né, de um parabéns, de uma confraternização, de você vai escolher a série que a gente vai escolher assistir no final de semana. Mas, assim, essa coisa do ganhar algo, objeto, né, eu acho muito delicado. Aí, a depender da situação, acho que vale a pena conversar até com o orientador, buscar uma ajuda de um profissional da psicologia. Eu não me arriscaria a orientar essa questão da barganha, né, da recompensa, não. Então, Cláudia, a gente tem um tempo aqui, os 5 minutos finais da nossa live para suas considerações finais. Pronto. Então, assim, quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, né, de estar abrindo são esses encontros. Como é o nome do encontro? Esse formato? É Então, encontro live, hashtag Educando Juntos. Educando Juntos. Então, assim, agradecer esse convite, né, de estar Uhum. iniciando esse processo junto do Vieira. O Vieira tem promovido diversas. A gente tem acesso a várias ferramentas, né, de ajuda nesse momento. Né? Eu acho que o Vieira agora está com um outro gás, né? Acho que as coisas já estão baixando. Né? Eu tenho ficado muito atenta às mudanças, né? Vejo que vocês realmente estão no caminho certo. Né? Já sinalizei a questão da carga horária, que eu fico um pouquinho preocupada com o aumento de carga horária, mas sei que vocês estão fazendo algo de forma muito pensada, delicada, cuidadosa, como né? É o perfil de vocês mesmo. Então, assim, agradeço a participação, né? Queria deixar mais um registro de agradecimento e parabenizar o corpo docente do Colégio Antônio Vieira. Né? São orientadoras, coordenadoras, as coordenadoras de inclusão. Eu não vou me atrever a falar os nomes aqui, que eu não quero esquecer de ninguém, mas assim, realmente o Vieira tá de parabéns pelo processo, por todo o processo. Né? Mesmo nos erros, em seguida vieram as respostas. Né? E com gentileza, com educação, com cuidado. Enfim, então deixo para vocês aí meu abraço, minha parceria eterna com essa escola, que eu tenho as minhas filhas, que foi a escola que eu escolhi, e estou muito satisfeita
com essa escolha. Um beijo aí para todos. Aí muita gente mandando beijos Beijos, é. Ô, Pois Cláudia, eu quero é, que agradecer legal. muitíssimo a você.